Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer à Comissão Organizadora do 11º Congresso Internacional de Psicologia e Educação, Dominando as Sínteses. O meu nome é Liliana Faria e venho de Portugal, da Universidade Europeia, onde sou professora e sou investigadora também nos Sócios, no ISEG da Universidade de Lisboa, igualmente em Portugal. E nesse sentido também vou pedir-vos desde já autorização para fazer a minha apresentação em português. E esta apresentação, intitulada como Educação para o Desenvolvimento Profissional Sustentável, tem como objetivo dar aqui alguma luz sobre aquilo que poderá ser a adoção de alguns aspectos educativos do desenvolvimento sustentável no campo profissional. Introduzir o tema das carreiras sustentáveis no campo da gestão de recursos humanos, demonstrar como é que os gestores de recursos humanos podem facilitar estas práticas e estes conhecimentos que, por sua vez, podem resultar, então, em carreiras sustentáveis. Por último, partilhar convosco aquilo que pode ser uma agenda de investigação futura no âmbito das carreiras sustentáveis. Todos sabemos que nas últimas décadas as questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável têm recebido muita atenção a nível mundial e a educação tem sido vista como um potencial para contribuir para estes desafios de sustentabilidade que a humanidade enfrenta. Nesse sentido, foi inclusive construído, definido aqui um construto relacionado com o desenvolvimento sustentável, que significa satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias necessidades. E aquilo que a Unesco tem vindo a reforçar e a sublinhar é que é apenas através da educação que os indivíduos podem repensar o seu comportamento e considerar, então, a ideia de desenvolvimento sustentável, quer seja no âmbito da sua vida profissional, quer seja no âmbito da sua vida privada. No que diz respeito às suas vidas profissionais, aquilo que é inegável é que uma atividade profissional ou uma atividade laboral, quer seja um trabalho remunerado, ou seja uma ocupação ou um trabalho não remunerado, é uma parte essencial da vida das pessoas. Para algumas pessoas, inclusive, é muito mais do que apenas e só ter uma renda ao final do mês. Para muitas pessoas é o seu sentido de vida. E, nesse sentido, adotar plenamente a ideia de desenvolvimento sustentável, a ação sustentável, converte-se aqui numa parte do caráter e da identidade da pessoa. Assim, mais do que apenas e só as competências, as habilidades e os conhecimentos formais que as pessoas têm, todas as suas decisões profissionais também são de interesse para este desenvolvimento sustentável. Há um reforço cada vez mais contínuo da empregabilidade e dos empregados para a sociedade e para o seu desenvolvimento. Inclusive, cada vez mais os empregados enfrentam aquilo que são desafios que são muito moldáveis, muito subtis, muito modificáveis, como por exemplo as tecnologias, como por exemplo as desigualdades, que irei partilhar um bocadinho mais à frente convosco, que levam a que o indivíduo necessite continuamente de encontrar, então, soluções que possam ser inovadoras para lidar com estas situações que os contextos e que as sociedades acabam por enfrentar. Neste contexto mais amplo, surge a necessidade de abordarmos aqui três construtos fundamentais. O primeiro construto, o construto de carreira. E este construto de carreira é um construto em movimento. Se inicialmente as carreiras tradicionais eram carreiras que estavam no poder dos recursos humanos, isto porquê? Porque as pessoas entravam numa instituição, mantinham-se lá ao longo das suas vidas e eram os recursos humanos que iam gerindo a carreira dos indivíduos. Atualmente, as novas conceptualizações de carreira contemporânea chamam a atenção para o papel ativo do indivíduo. É que a carreira é vista de uma forma holística, implementando ou considerando os diferentes papéis de vida que o indivíduo desempenha ao longo do seu ciclo de vida.
desde o seu papel de trabalhador, obviamente, mas também o seu papel familiar, o seu papel académico, o seu papel social, doméstico e de cidadania. Há aqui uma diversidade também de possibilidades que o indivíduo pode ter naquilo que é a sua carreira. E neste sentido, este construto chama-nos a atenção ou provoca-nos aqui a necessidade também de chamarmos para esta discussão o construto de empregabilidade. A revisão da literatura sobre a empregabilidade demonstra-nos que esta empregabilidade está relacionada com a capacidade que o indivíduo tem, não só para conseguir um emprego, mas também para conseguir manter este emprego de uma forma satisfatória. A capacidade que o indivíduo tem para se mover também neste mercado laboral de uma forma autossuficiente, no sentido de encontrar cada vez mais contextos, papéis profissionais que lhe provocam bem-estar e que lhe provocam satisfação. Acaba por ser uma forma de adaptabilidade ativa ao trabalho, na medida em que o indivíduo está preocupado sobre as suas carreiras, por isso planifica, procura, tem aqui um comportamento de maior curiosidade, sente-se confiante relativamente à sua eficácia e aos resultados que vai obter fruto deste processo de adaptabilidade. O próprio Departamento de Educação dos Estados Unidos da América partilha aqui um conjunto de competências que são consideradas competências de empregabilidade, que pela leitura deste quadro nos permite ver que contemplam não só competências de natureza académica mais aplicada, competências de leituras, matemáticas, científicas, mas competências criativas, capacidades de negociação, até competências que estão associadas às competências interpessoais e às qualidades pessoais dos indivíduos, desde a capacidade para liderar, desde a capacidade para trabalhar em equipa, passando também aqui pela integridade, pela atitude ativa, pelo senso da própria autoestima, etc. Mas estas competências de empregabilidade não se esgotam neste conhecimento aplicado, nem nestes relacionamentos eficazes. Contemplam ainda um conjunto de competências no local de trabalho, que passam desde competências relacionadas com a gestão de recursos, quer sejam eles humanos, quer eles sejam pessoais ou materiais ou do tempo, até recursos tecnológicos, competências mais tecnológicas, mais digitais, competências de gestão e uso desta informação, pensamento em equipa e competências de comunicação. No fundo, aquilo que nós nos apercebemos é que a empregabilidade, este conceito de empregabilidade, não pode então centrar-se unicamente naquilo que são as competências gerais dos indivíduos. Para ampliar as nossas mentes e fazer frente àquilo que são os nossos deveres e as nossas responsabilidades, os construtos de empregabilidade o construto de empregabilidade deve incluir aqui princípios de desenvolvimento sustentável. E esta educação em desenvolvimento sustentável é um processo de aprendizagem permanente, que nos vai permitir esta adaptação então, a estes diferentes situações do nosso trabalho diário, mas também da nossa vida privada, no sentido de darmos forma a um futuro que seja sustentável. E esta educação para o desenvolvimento sustentável pode e deve assentar naquilo que é o modelo de aprendizagem permanente baseado em 4 principais pilares. Por um lado, o pilar da autoconsciência, não é? A importância que a pessoa tem de ter consciência da necessidade de ter competências, conhecimentos, habilidades que contribuam para este desenvolvimento sustentável nos diferentes papéis de vida que desempenha, mas ter capacidades também para fazer esta gestão pessoal da sua aprendizagem ao longo do tempo, de compreender como é que se aprende, a ideia da meta-aprendizagem, de pensarmos ou de aprendermos acerca da nossa aprendizagem e, por fim, esta autoavaliação, esta monitorização da nossa aprendizagem que pode e leva à realimentação deste ciclo. O que é que nós nos apercebemos? É que, então, o objetivo não é proporcionar aqui um cânone de produtos educativos, mas é permitir às pessoas terem aqui ações mais informadas, mais resolutivas, sustentáveis, responsáveis e sensatas. É
transpor estes pensamentos de desenvolvimento sustentável para as situações profissionais, de forma a que todo o processo de desenvolvimento do indivíduo esteja relacionado com o desenvolvimento sustentável. E trabalhar converte-se numa oportunidade de ir procurar de uma forma incisiva situações na nossa da vida diária que contemplem desafios e potencial para o desenvolvimento e para o desenvolvimento sustentável. Este contexto traz-nos aqui então a necessidade de nós, de alguma forma, batizarmos este desenvolvimento sustentável aplicado à carreira. Alguns autores têm vindo a denominá-lo de carreiras sustentáveis. E porque é que é importante nós pensarmos em carreiras sustentáveis? Porque a literatura mostra-nos que há um conjunto de influências contextuais que nos permitem, então, trazer, ou que fazem com que haja a necessidade de nós pensarmos no conceito de carreira sustentável. E estas influências passam desde a tecnologia, que, por um lado, está a fazer com que alguns empregos deixam de existir, por outro lado, está a fazer com que surjam novas formas de trabalho, novos empregos. Por outro lado, também está a facilitar a vida dos empregadores, nomeadamente através das questões do teletrabalho, mas, por outro lado, poderá estar a dificultar a vida dos trabalhadores na medida em que estes estão ligados 7 horas por dia, 7 horas por semana, 24 horas por dia ao trabalho, através do seu smartphone, através dos seus laptops, mas que estão sempre ligados. Estas também influências contextuais fazem com que haja aqui uma intensificação de trabalho e que possa resultar em desigualdades crescentes neste lugar de trabalho, com pessoas cada vez mais a ganharem mais e pessoas a ganharem muito pouco, com desigualdades gritantes do ponto de vista, então, do salário que é oferido no final do mês. O mundo do trabalho e estas mudanças resultam então na necessidade de nós darmos mais atenção a como é que nós podemos manter as carreiras sustentáveis. E a investigação nesta área é uma investigação que ainda está nos seus primórdios, ainda está a dar os primeiros passos, ainda é um bebê, mas que de alguma forma já nos permite tirar algumas implicações para aquilo que podem ser práticas de carreira sustentável nas organizações e dos quais os técnicos de recursos humanos, os diretores de recursos humanos podem usufruir e podem começar a aplicar nas organizações com vista a favorecer então carreiras cada vez mais sustentáveis. Neste sentido, a sustentabilidade de carreira surge aqui como uma nova área de investigação e até como uma nova área de intervenção, quer do ponto de vista da psicologia, da carreira em específico, mas também do ponto de vista da gestão de recursos humanos, da questão da sociologia, da área da economia. Como dizia no início, o construto de carreiras sustentáveis está a dar os primeiros passos e existem já então um conjunto de primeiros investigadores a tentarem conceptualizar o que é que pode ser uma carreira sustentável. Newman, em 2011, combina teorias do desenvolvimento dos adultos e do desenvolvimento profissional e cria aqui uma definição de carreira sustentável que deve basear-se em 3 características. Por um lado, uma das características é a renovação, no sentido em que as carreiras sustentáveis são aquelas que permitem que as pessoas possam reavaliar as suas capacidades, atualizar aquilo que são as suas habilidades, reconfigurarem aquilo que são as suas competências para se manterem continuamente nas suas carreiras, para conseguirem alcançar uma carreira sustentável. A flexibilidade indica ter uma capacidade, uma atitude flexível, da pessoa se adaptar de forma contínua a aprender novas tarefas, a procurar novas oportunidades de emprego, novas oportunidades de trabalho. E, por fim, a integridade e a integração, a capacidade que as pessoas têm de avaliar criticamente, integrar e absorver informação e conhecimentos que têm nos seus trabalhos, mas noutras áreas das suas vidas, de forma a potenciar as suas carreiras. Shannon et al. Em 2019
acrescentam a esta trilogia de fatores de carreira sustentável um quarto fator, uma quarta característica, o fator engenhoso. E este fator engenhoso está relacionado com a importância de usarmos bem os recursos para manter então um bom nível de vida e assegurar as oportunidades de emprego no futuro. Tendo em consideração o panorama empresarial de movimentações rápidas, de fusões de empresas, de falências, de aquisições, de despedimentos, é muito importante que os indivíduos sejam capazes de gerir, de saber usar bem os seus recursos, de forma a manter esta carreira, então, sustentável. Mais tarde, e mais perto da atualidade, em 2017, Devou e Van der Heyden partilham connosco a sua conceptualização de sustentabilidade de carreira. E dizem que a sustentabilidade de carreira está associada à sequência de experiências profissionais que o indivíduo tem, que são refletidas através de uma variedade de padrões e de continuidade ao longo do tempo, em diferentes espaços sociais, caracterizados por esta agência individual do sujeito e proporcionando significado à pessoa. Se bem que nem todas as carreiras implicam então esta sequência ou várias sequências de experiências profissionais ao longo da vida e que nem todas estas tipologias de sequências podem ser igualmente sustentáveis, há um conjunto de fatores que podem afetar a sustentabilidade de carreira ao longo da vida. E esses conjuntos de fatores foram identificados e foram configurados numa estrutura teórica caracterizada por 3 dimensões críticas: a pessoa, o contexto e o tempo, e 3 indicadores: a saúde, a felicidade e a produtividade. Que dimensões críticas, então, são essas? A pessoa relacionada com a forma como as pessoas gerem a sustentabilidade da sua carreira através dos seus pensamentos, das suas ações, das suas atitudes. O contexto, relacionado não só com os seus contextos sociais, no local de trabalho, não é? Com os colegas de trabalho, com os empregadores, mas também com as políticas das organizações, mas também com os contextos não profissionais, como a família, as amizades, as atividades de lazer. E, por fim, uma terceira dimensão, o tempo, que está relacionado com o dinamismo da sustentabilidade de carreira, que vai enfatizar que esta sustentabilidade de carreira não é um ponto final. A sustentabilidade de carreira é um processo que se vai desenvolvendo ao longo do tempo. Os 3 indicadores de sustentabilidade de carreira, segundo os autores, são a saúde, e esta saúde não só do ponto de vista da saúde física, mas também da saúde mental, a felicidade, relacionada com a capacidade do indivíduo de sentir com sucesso, sentir-se satisfeito face à carreira ou desde uma perspectiva mais ampla da sua vida, e a produtividade, a capacidade que o indivíduo tem também para dar resposta àquilo que são as necessidades efetivas da organização, desempenhando bem aquilo que são as suas funções. A interação destes indicadores e a interação destas dimensões, então, é central para a análise daquilo que é sustentabilidade de carreira. E são tão importantes ou mais importantes para o indivíduo como são para a organização e para um contexto mais amplo. O coração das carreiras sustentáveis está associado, então, à noção de ajuste dinâmico entre aquilo que é a pessoa e a carreira, em termos da sua saúde, da sua felicidade e da sua produtividade. Estas conceptualizações permitem-nos retirar aqui algumas implicações para aquilo que pode ser a prática e aquilo que podem ser os conhecimentos que podem resultar em carreiras mais sustentáveis, nomeadamente através daquilo que será ou poderá ser o papel dos recursos humanos. E nós sabemos que a gestão de recursos humanos é reconhecida como sendo fundamental no desenvolvimento das práticas organizacionais que apoiam a inclusão e a sustentabilidade, e que os profissionais de recursos humanos têm um papel muito importante na criação de uma cultura e no desenvolvimento de iniciativas que apoiem as carreiras sustentáveis.
E, neste sentido, consideramos que a gestão de recursos humanos tem aqui três papéis, três funções específicas naquilo que é o seu contributo para apoiar as carreiras sustentáveis. Por um lado, o papel de defensor, na medida em que eles devem e podem e devem ser aqui defensores de uma cultura de sustentabilidade de carreira, devem promover aqui lobbies relacionados com padrões de carreiras flexíveis para os empregados, devem defender políticas que promovam a harmonia entre o trabalho, o lazer, a vida comunitária para os empregados nos diferentes níveis da organização, promover a saúde, promover o bem-estar físico, o bem-estar psicológico, criar aqui padrões de carreira que permitam a criação de emprego para os empregados, fomentando então o acesso equitativo a iniciativas laborais que podem adaptar-se a diferentes necessidades e a diferentes interesses das diferentes pessoas dentro da organização, desenvolver e apoiar então serviços comunitários e políticas que permitam ajudar as pessoas a manter as suas carreiras. Por outro lado, podem ser integradores, que é, de alguma forma, fazer com que promover aos empregados a capacidade de trabalharem, de poderem, de conversarem no trabalho sobre áreas da sua vida e desenvolverem habilidades, competências que os ajudem a maximizar aquilo que são as suas forças. No fundo, é importante considerar os quatro potenciais do indivíduo, não só o físico e emocional, mas também o intelectual e o espiritual. É necessário ajudar os empregados a compreender como é que o trabalho, o lazer e a comunidade podem afetar positivamente a sua carreira e brindar a capacitação sobre esta integração. Coordenar oportunidades de desenvolvimento fora do local de trabalho que possam apoiar a melhorar as carreiras sustentáveis, promover resiliência e mentalidade proativa, por exemplo, em jovens profissionais ou até em estudantes e prepará-los para as carreiras sustentáveis. Por fim, inovadores, no sentido em que devem considerar constantemente novas formas e formas criativas de ajudar as pessoas em desenvolver as suas carreiras, desde cultivarmos profissionais, então, de recursos humanos criativos e flexíveis, para que possam apoiar estas culturas inclusivas e sustentáveis que são necessárias para construir a resiliência e a longevidade, mas também construir alianças sólidas e credíveis entre a investigação e a prática, para que novas iniciativas que sejam sustentadas por fundamentos teóricos possam implementar-se rapidamente. Utilizar também a tecnologia como um recurso para recolher, para difundir dados e para manter aqui um enfoque na sustentabilidade social em geral e na sustentabilidade de carreira em particular. Nesse sentido, então, a importância de trabalharmos a investigação nesta temática, não é? E que implicações é que, ou que sugestões, que possibilidades de investigação é que existem, é que surgem no contexto das carreiras sustentáveis no âmbito da gestão de recursos humanos. Por um lado, a importância de nós adotarmos um enfoque interdisciplinar. As carreiras sustentáveis tocam aqui múltiplos campos, não só desde a área da economia, mas da área da sociologia, da psicologia, como tínhamos falado, e todas estas áreas e toda esta equipa multidisciplinar pode oferecer aqui uma perspectiva muito valiosa para a definição e para a retirada de implicações para o desenvolvimento de carreiras sustentáveis. A necessidade de pensarmos globalmente, não é? E pensarmos como é que as expectativas sociais influenciam as carreiras, como é que as empresas globais asseguram esta sustentabilidade dos seus empregadores, independentemente do lugar no mundo em que eles estão. Facilitar, estudar aqui a acessibilidade de direção, não é? Explorar como fazer a sustentabilidade de carreira seja mais acessível para todos os membros das organizações, desde o nível mais baixo até ao nível mais alto, investigando como é que se preparam as pessoas para obter e manter um trabalho decente. E, nesse sentido, também apoiar os empregados individuais. E os empregadores podem ser aqui um grupo útil para estudar, porque o seu êxito depende de uma iniciativa pessoal e das suas próprias empresas.
abordar aqui a interconectividade, a investigação sobre a interação entre os diferentes níveis de sustentabilidade social, global e individual, para decidir melhor como é que se apoiam, que obstáculos é que existem a este processo de sustentabilidade de carreira. E, por último, expandir métodos. E esta expansão de métodos é que a complexidade da sustentabilidade de carreira requer, então, que também que nós utilizemos, do ponto de vista da investigação, metodologias de investigação distintas, métodos diversificados para esta investigação, que podem nos trazer aqui conhecimentos sobre sustentabilidade de carreira fundamentais para que possam depois ser aplicados nas organizações. Em termos de reflexões e conclusões, aquilo que retiramos é que as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, as nossas competências formam aqui a base da economia e a prosperidade de um país, mas não estão apenas vinculados ao desempenho económico, mas também estão vinculados, estão associados àquilo que é o êxito de cada indivíduo no mercado de trabalho. E nesse sentido, não basta termos habilidades e conhecimentos para termos aqui um crescimento sustentável. É necessário que a sociedade, o indivíduo, de alguma forma utilizem este conhecimento, estas habilidades de forma produtiva face ao desenvolvimento sustentável, e que isto implica aqui capacitar-se a um nível mais educativo. Outra reflexão que retiramos deste trabalho é que o futuro das carreiras vai continuar a evoluir de forma emocionante, de forma desconcertante. Ainda não sabemos como é que a tecnologia vai afetar as próximas décadas da carreira, a intensificação do trabalho e as desigualdades. O que sabemos é que vai efetivamente afetar e que os fatores sociais, organizacionais e individuais vão influenciar esta trajetória. E como nós destacamos aqui, a educação no desenvolvimento sustentável pode e deve desempenhar um papel importante na criação de sistemas profissionais que sejam sustentáveis e que promovam a resiliência individual, a capacidade de longevidade e o reconhecimento da interdependência e justiça social. É possível que nós não consigamos controlar todos os fatores externos que continuarão a mudar aqui o clima profissional. No entanto, podemos assumir a responsabilidade de como ajudamos as pessoas e as organizações a manter estas carreiras sustentáveis. Muito obrigada. Estou ao dispor para qualquer tipo de esclarecimento, para qualquer tipo de conversa, e por isso partilho convosco o meu e-mail, liliana.faria@universidadeeuropeia.pt. Continuação de uma boa jornada de trabalho e até breve.